Bom dia, Vitória. Bom dia. Bem, secretária, segunda-feira, dia 23, inicia o ano letivo, né, na rede municipal. Tudo pronto, né, para começar mais um ano? Tudo se terminando de se aprontar, né? Então a gente está com bastante articulação com as escolas em relação principalmente às roçadas, né? Desde novembro do ano passado, articulando isso, que a gente sabe que é uma demanda muito grande nesse começo de ano, com o verão, né? A grama cresce bastante, né? São 94 escolas na rede, então essa manutenção ali. As escolas têm as férias coletivas em janeiro, então a gente fica com poucos dias, né, para essas últimas manutenções, né? E articulamos com as escolas, com as EMEFs, através do PARF, que é a verba que a prefeitura passa para as escolas, que cada EMEF, né, Escola de Ensino Fundamental, se articule nessa limpeza, né, dos pátios, né, assim como outras pequenas manutenções. E a Secretaria de Educação trabalha mais pontualmente nas escolas de educação infantil. Então, hoje, sexta-feira, ainda é o dia que as escolas vão estar se reunindo, né, com seus professores e funcionários, né, para os últimos acertos. Ontem a gente teve a reunião com as equipes diretivas também para alinhar algumas questões para o ano, mas a gente sabe que ainda, hoje, né, as escolas ainda estão nessa função dos retoques. Então, tem roçada, tem pintura ainda acontecendo, né, porque realmente esses dias de fevereiro eles acabam passando rápido, bem rápido, né? Então é parte, né, já prevista, né, de ter essa organização ainda agora nessa sexta-feira, último dia útil antes do começo das aulas. Além disso, a gente, enquanto secretaria, também está com o calendário ali chamando os profissionais que precisam assinar, principalmente a complementação de carga horária, né? Então, algumas áreas ali que a gente tem falta de professores, né? Em função de vacâncias, de aposentadorias, assim, né, são professores que vão sendo chamados, né, para complementação de carga horária. Isso está acontecendo ainda hoje e, em alguns casos, ali para professor auxiliar ainda acontece no começo da semana que vem, mas tudo articulado já com as escolas, com horário marcado, então a previsão é que seja da melhor forma possível. Apesar de que a gente sabe, né, que a gente tem uma defasagem grande na rede, né, encaminhamos PLs, né, com pedidos de PL ali para a questão de poder contratar mais pessoas, né, porque a nossa rede é uma rede muito grande, né, então tem uma rotatividade grande também de profissionais, então temos algumas questões, assim, que ainda precisam ser resolvidas, né, ao longo das próximas semanas. Secretária, na semana passada a gente teve aquele temporal que atingiu Pelotas e aí 16 escolas foram afetadas, que delas já tiveram os reparos necessários, mas a Escola Municipal de Educação Infantil, Bernardo de Souza, ela precisará adiar a volta às aulas para de semana que vem. Já tem alguma data prevista? Qual é a atual Isso, situação? a gente tem reunião com a equipe, né? Agora pela manhã ainda está aguardando o laudo técnico, né? De quais são os procedimentos ali que precisam ser tomados, né? Para essa reforma. Trabalhando ainda com a hipótese de que seja uma reforma rápida, né? Tem a função do decreto que está por ser assinado, né? De emergência, então facilitaria a contratação, né, sendo assinado facilitaria a contratação de uma empresa para essa reforma, né? A gente conversando, assim, se fosse um prédio de um andar só, talvez fosse uma coisa um pouquinho mais fácil, né? Então a gente entende que acaba dificultando um pouquinho a altura, né? Por se tratar de um prédio antigo, mas está tudo encaminhado, né? Foi no dia que aconteceu, ele já foi conversado com a Secretaria de Governo, né? Com o gabinete do prefeito, então a Defesa Civil já foi na escola logo no primeiro dia também, né? Então agora, a questão pedagógica, a gente está conversando, está articulando, porque a gente depende também desse lado técnico, né? Para a gente ter uma previsão de quanto tempo que vai se precisar para essa reforma. Mas não há a hipótese de deslocamento dos alunos para outro prédio, quer dizer, de uma forma provisória. A ideia é esperar a conclusão dessas obras? Então, a Escola Bernardo de Souza passou, né, em 2024 por essa situação. Então, ela vem de uma reforma grande, né, por um período de tempo grande, e naquele período se trabalhou com a ideia de anexos, né, com algumas compras de vagas ali, né, e a gente sabe que não é a situação ideal, né, então a gente está
está olhando também essas possibilidades, né, mas torcendo para que essa parte da obra seja realmente mais rápida, né, e que possibilitaria, então, apenas um pequeno atraso, né, e não essa troca toda. Mas a gente vai precisar aguardar o laudo técnico, né, para tomar as decisões ali. Sim. Bom, uma questão das escolas infantis. Há um déficit de vagas, né? O ano passado, no início do ano, havia um dado de um déficit de 860 vagas. Qual a realidade para esse ano? Já há uma ideia do que representa esse déficit? A gente tem um setor que trabalha especificamente nessa questão das vagas da educação infantil, né? E o que a gente foi notando ao longo do ano, assim, na verdade, não, essa estruturação de destinar, designar as crianças para cada escola, ela tem uma demora, né? Tem esse começo do ano que acaba demorando, mas como a prefeitura tem as escolas parceiras e as escolas credenciadas ali, as vagas elas acabam não faltando, elas às vezes elas não são no zoneamento, né, que a família deseja. Então é esse jogo que a gente está fazendo já, né, desde o começo de fevereiro ali, de articular com as famílias, né? As famílias recebem a designação, fazem a matrícula, né, e as escolas nessa articulação com a secretaria. E aí começa a se entrar em contato, então, se vai realmente efetivar a matrícula ou vai para outra escola e vai se chamando suplentes. Então, tem essa defasagem, né, também, mas ela, na verdade, se a gente como a gente tem essas escolas parceiras e credenciadas, né, e acaba comprando essas vagas, então vai se chegando, né, para que todas as crianças tenham acesso ali à escola. O edital de credenciamento de escolas credenciadas ali, né, de escolas particulares que vendem a vaga, ele ainda está aberto e o que nos falta às vezes é em alguns bairros, né, tem alguns bairros que não tem escola de educação infantil particular que a prefeitura pudesse comprar. Além disso, a gente está na articulação, né, das obras daquelas escolas que estavam paralisadas lá do FNDE, né? Então tem 3 escolas que estão para entrar para licitação agora em março e também a projeção de um financiamento que abriu no FIS, né, que pode ser feito para educação, então também para o MEMEI, para a gente conseguir ir sanando essa questão ao longo dos anos agora. Mas há garantia de assegurar com tempo vaga para todas as crianças nessa idade de 0 a 3 anos? No ano passado a gente teve um déficit ainda, a gente não conseguiu para todas, ainda teve um déficit mas já bem mais pequeno e também a gente conseguiu reduzir bastante a questão das vagas garantidas via judicial, né? Então conseguiu se fazer mais essa articulação com as famílias para conseguir essas vagas. A senhora citou sobre a questão dos contratos emergenciais que foram anunciados na semana passada pelo prefeito Fernando Marrone, e dos temas levantados pelo prefeito foi a possibilidade de ativação da EMEI Vasco Pires. Qual o impacto dessa? Se existe já a possibilidade de funcionamento da escola, e também qual o impacto dela no déficit dentro da educação infantil? Isso, são 115 vagas dessa escola, né? É uma região que a gente tem carência de vagas, né? Então, conseguindo ter esses profissionais, né? Ela está em fase de finalização ali, já teve a visita do Conselho Municipal de Educação, então é bem importante, assim, quando a gente conseguir estruturar ali para realmente começar, né? As aulas ali vai ser um impacto bem positivo, assim. De 0 a 3 em tempo integral, os prés parcial, né, como são as outras EMEIs que a gente tem na rede. Ainda algumas finalizações que a gente precisa fazer na obra, né, mas esse pedido de contratação ali já supriria, então, para a gente conseguir organizar o corpo docente ali, os funcionários para essa escola. Seria muito importante para nós poder fazer isso o quanto antes. Tem a possibilidade de abrir esse ano ainda? Sim, a gente trabalha com a ideia de abrir esse ao longo do ano agora. Bom, além da educação infantil, tem algum outro segmento com estrangulamento, né? Especialmente no primeiro ano do ensino fundamental, ou não? Quais são os Não, em algumas regiões, algumas turmas dos anos finais, ali a partir do 6º ano,
Nós temos algumas escolas na rede que são até 5º ano, né, em alguns lugares pontuais. E então, nessas regiões ali, a partir do 6º ano, a gente tem uma demanda um pouquinho maior, mas em geral consegue se articular com escolas na região também. E em relação ao Colégio Pelotense, que é um caso à parte, por ser o único da rede municipal com ensino médio, qual a demanda? Não existe essa falta de vagas ou é um lugar que tem uma certa tranquilidade em conseguir vaga para todo mundo? Não, tem bastante, tem as vagas, sim. O ensino médio não interfere nisso. A gente tem professores ainda na rede, né, que são daqueles concursos mais antigos P3, né, que são para o trabalho com o ensino médio, né, então não chega a ser causar um problema para o restante da rede. Bom, o período de matrículas foi de 5 a 13. Depois as famílias tinham que fazer a confirmação da matrícula na escola designada. Essa fase de confirmação da matrícula ainda está aberta? Qual é a situação no calendário? Sim, agora o período agora é o agendamento das EMEIs ali também, né? E assim que as escolas vão colocando no sistema ali que existem as vagas, então vai se colocando as crianças que ainda ficaram sem ou ficaram na segunda opção. Então ainda está nesse processo com a central de matrículas ali. E agora na central de matrícula é importante destacar a questão de que para o atendimento presencial é preciso o agendamento, né? Isso. Tem o link que a prefeitura compartilhou agora há poucos dias, né? Então é sempre fazendo o agendamento ali. Apresentou uma inconsistência no sistema na quarta-feira, mas já foi corrigido, então faz o agendamento e tem esse acesso. Bom, e aí a central de matrículas, essas questões pendentes, né? Inclusive de transferência, né? Tem que ser Sim, encaminhado via central de matrículas, né? isso. Mais alguma questão, Leonardo? Acho que é uma questão só para esclarecimento. A gente falou sobre a Bernardo de Souza, que tem esses problemas estruturais. Existe alguma outra escola com que não que seja fechada por causa de algum problema estrutural, mas que tem algum problema que limite o acesso à escola? Que a Bernardo de Souza ficou quase um ano fechada, né? Isso, ela ficou o ano de 2024 e foi reaberta em maio ali de 2025, né? Então teve essa reestruturação que os professores também ficaram lotados em outras escolas, funcionários, né? Não, a princípio não. A princípio está tudo se organizando, assim, algumas ainda questões de se chamando os professores ali para assumir as turmas, né? Então pode ainda ter algumas questões de algumas turmas em algumas escolas, mas a ideia é que a gente consiga encerrar hoje. O que acontece? O professor, quando ele tem, é o P1, né? Ele é o professor dos anos iniciais, ele tem as 20 horas, ele pode ser chamado para CCH. Então é esse processo que a gente consegue quebrar galho, digamos assim, né, nessa ainda falta de professores, né? A gente está trabalhando também com a questão do concurso público do magistério, que a gente projeta, né, pelo cronograma atual ali, para se começar a chamar os aprovados a partir de abril. Então, essa questão de contratação também, ou de CCH, né, ela vai começar a ser diminuída ao longo do tempo, e a gente entende que isso é muito importante sempre a questão de formação, né, para um aumento de qualidade na rede, né, então ter professores efetivos, né, acaba nos possibilitando essa questão de investir um pouquinho mais nas formações, e nesse sentido também a gente está trabalhando fortemente na questão da reestruturação do plano de carreira, porque a gente entende que a nossa rede não é muito atrativa, né, ela, ao longo dos anos ela não te oferece uma qualidade, né, em questão salarial e tudo mais, né, e avanços, né, então esse trabalho pelo plano de carreira, ele também vai auxiliar nessa estruturação da rede. A gente entende que a gente precisa, a gente fala muito no CCH e fala muito nas contratações emergenciais, mas elas são a step assim, que a gente tem agora, né? A gente precisa realmente conseguir fazer com que os professores e funcionários concursados, né, assumam e permaneçam na nossa rede. Então,
é um trabalho também pensando a longo prazo. Bom, a única escola que tem o início do ano letivo adiado é a Bernardo de Souza, né? Que depende da escola do técnico, até para saber qual é a previsão de tempo aí para o início do ano. É a única que tem problema, né? Que impede o início do ano letivo. Isso. Tá certo. Tá bem, então, secretária municipal de educação, a secretária adjunta, Vitória Feldes. Obrigado pela sua participação. E Obrigada, bom dia. Boas Obrigada pelo atividades aí nessa retomada aí. Tá bem, muito obrigado.